partindo da primeira leitura desse final de semana, que é Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 2, versículos de 9 a 13, de 15 a 18. Naquele dia, Deus pôs Abraão à prova, chamou-o e disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo lhe disse: não estendas a mão contra teu filho e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, gente, aproveito esse tema de Isaque, do sacrifício de Abraão, para falar sobre algo na Bíblia que é chamado de tipologia. O apóstolo Paulo fala bastante e depois os santos padres voltam a falar bastante sobre estas tipologias, que são as tipologias? São figuras do Antigo Testamento que servem para compreender o Novo Testamento. E aí os santos padres dão um show nesse sentido, fazendo reflexões a esse respeito. Militão de Sardes, Orígenes, São João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, fazem muitas reflexões a partir dessas tipologias. Quando nós citamos o texto agora de Isaque, foi para começar com Isaque, porque Isaque é figura do que vai acontecer com Jesus, que é filho. Isaque é filho, filho de Abraão. E Isaque subirá uma alta montanha com a lenha nas costas para ser sacrificado. O Cristo, filho, como Isaque, subirá também uma alta montanha com um lenho às costas, o lenho da cruz, para ser crucificado. Só que Isaque foi poupado, o Cristo não. É claro que essa tipologia, que é a primeira, depois nós vamos falar de muitas outras, é muito interessante, porque Abraão estava dentro de um contexto cercado por tribos de várias, que adoravam vários deuses pagãos, como Baal, Moloch e outros deuses. Então, Abraão está dentro de um contexto cultural que o contamina, entre aspas, Então, os outros deuses exigiam o sacrifício do primogênito. Isso era normal, isso era comum. Então, Abraão pensou ou sentiu, e Deus pode ter realmente provado a Abraão e ter pedido, para que no final Deus se fizesse compreender e se fizesse distinguir dos ídolos. E Abraão pudesse ter a certeza de que o Deus que ele adorava não era igual aos outros que exigiam sacrifícios. Os ídolos exigem sacrifícios. Hoje também a idolatria pede o seu preço, cobra o seu preço dos seus sacrifícios, Toda idolatria tem um preço de sacrifício. O dinheiro, a carreira, o sucesso, muitas vezes exigem que os pais sacrifiquem seus filhos. Quantos pais que não convivem e não conhecem direito os seus filhos porque sacrificaram seus filhos para poder ter sucesso, para poder ter uma carreira brilhante, ter dinheiro, sacrificam a família. São os ídolos
de ontem e de hoje. Então, quando nós tratamos da chamada tipologia bíblica, nós somos convidados a olhar na Bíblia pessoas, objetos e atitudes do Antigo Testamento que fazem eco no Novo Testamento. Orígenes diz assim: a Bíblia explica a própria Bíblia, porque ele diz, a Bíblia é como um castelo com muitos quartos e com muitas portas. E como tem muitas portas, tem também muitas chaves. E o Espírito de Deus é que vai dando a chave de leitura e de compreensão de cada porta, vai dando a graça de abrir cada porta. E uma palavra ajuda a entender a outra, segundo Orígenes. Santo Agostinho diz algo muito parecido. Ele diz: o Novo Testamento se acha ou acha-se no Velho, e o Velho Testamento, pelo Novo, é explicado. Então, para dizer que há uma relação muito íntima entre os dois testamentos, o primeiro e o segundo, e essas figuras que aparecem no Antigo Testamento são figuras para explicar o Novo. É como se Orígenes diz algo muito interessante. Ele diz: a Bíblia toda foi escrita em função de Cristo, não é? O Antigo Testamento inteiro para chegar a Cristo, né? Claro, a Trindade como centro de tudo, né? Mas o Antigo Testamento é a obra da criação, que é a obra do Pai, depois chegar no Filho, a obra da redenção, depois o Espírito Santo, a obra da santificação. Mas a Escritura toda foi, segundo Orígenes, escrita para entender a pessoa do Filho. Portanto, nós começamos, por exemplo, Adão. Quem é Cristo, segundo essas tipologias? Cristo é o novo Adão. Adão é o primeiro homem, morava no paraíso, colocou o paraíso a perder por causa da desobediência. Agora, Cristo, o novo Adão, por causa da sua obediência, dará à humanidade uma nova chance, a chance de fazer um recomeço. Então, no Antigo Testamento, São João Crisóstomo diz que há uma árvore, uma madeira, há uma virgem, um fruto, um anjo. E esses 4 elementos aparecerão também nos evangelhos. A árvore da cruz, pela primeira árvore a humanidade se perdeu, pela segunda, que é a árvore da cruz, a humanidade se encontra e recupera o paraíso perdido. Uma virgem, a primeira, Eva, colocou a humanidade a perder, e no Novo Testamento, a Virgem Maria, que dará à humanidade, dará luz ao seu Filho Jesus, não é? Por obra do Espírito Santo. Um fruto, o fruto da primeira árvore, e agora essa segunda árvore que tem um fruto pendurado. E o fruto é o próprio Cristo, que é alimento para nós em todas as nossas missas. E um anjo que faz, um anjo decaído, né? No Gênesis, a serpente, e no Novo Testamento um anjo que vai apresentar-se a Nossa Senhora e vai apresentar o plano de Deus para a vida dela, não é? Então Jesus é o novo Adão, à medida que é o pai de uma nova humanidade e que reconduz essa nova humanidade para o paraíso. Uma segunda figura que aparece no Antigo Testamento, são muitas, né? É a figura de Abel. Abel que é morto pelo seu próprio irmão, Gênesis 4:4. Abel que é morto por Caim, por inveja. Caim mata Abel. Cristo é o novo Abel, que será morto pelos seus próprios irmãos, pelos judeus, que irão gritar: crucifica-o, crucifica-o. Jesus é também Isaac, como nós falamos agora, e Jesus é José do Egito, o novo José do Egito. O primeiro José do Egito foi vendido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, vendido ao preço de segundo os cálculos dos biblistas e dos estudiosos, vendidos ao preço de um cabeleireiro, de um barbeiro, o valor que se gasta para fazer uma barba, né? Ou o valor de uma cerveja. José foi vendido pelos irmãos e depois tornou-se o primeiro-ministro e pôde ajudar os irmãos. E quando teve chance de vingar-se, não se vingou, mas ao contrário,
recuperou a dignidade de toda a sua família. Jesus é o novo José, vendido pelos irmãos, vendido por Judas por 30 moedas de prata. Jesus é também o novo Cordeiro. E aqui já não se trata de pessoa, mas um outro tipo de tipologia. Porque o Cordeiro do Antigo Testamento foi morto na véspera da fuga, da saída do povo da prisão, da escravidão do Egito. Esse cordeiro foi morto, o povo se alimentou da carne desse cordeiro para poder caminhar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E qualquer animal, para poder ser comida, deveria ser sangrado até sair a última gota de sangue. Então Jesus perde todo o seu sangue na cruz para tornar-se alimento, comida para a humanidade, para que a humanidade possa caminhar redimida. Então, o cordeiro no Antigo Testamento, para qualquer sacrifício, devia ser um cordeiro sem mancha, sem nenhuma doença, e um cordeiro que não resistisse ao sacrifício, não fugisse, não desse nenhum tipo de trabalho, mas aceitasse o sacrifício. Jesus é esse cordeiro. E em Jesus é selada a nova e eterna aliança. Jesus é também o novo Noé, porque em Jesus a humanidade vai poder recomeçar. Lavada dos seus pecados, a humanidade vai poder recomeçar. Jesus é também comparado por Paulo a escada de Jacó, porque Jesus liga o céu à terra e a terra ao céu. Quer dizer, ele faz os homens chegarem até Deus e faz Deus chegar aos homens. Jesus é também, segundo os escritos de Paulo, aquela serpente, comparado àquela serpente de metal do Antigo Testamento. É claro, não é ele, né? É uma tipologia. Aquela serpente é erguida e as pessoas que são mordidas, elas chegam até a serpente e elas têm o veneno extraído, né? Por conta do olhar. Elas olham e no olhar são curadas. Olhando para Cristo, olhando para a cruz de Cristo, nós também somos curados do nosso orgulho, da nossa vanglória, do nosso desejo de grandeza, dos nossos pecados. Então Jesus é aquele que tira o pecado do mundo e que cura-nos de todo o veneno que nos é colocado por força do maligno. E Jesus é o novo Moisés. Primeiro, Moisés libertou o povo da escravidão do Egito. Interessante que quando Jesus criança ainda tem que fugir para o Egito. Não que o Egito fosse um lugar tão bom, mas teve que fugir para o Egito para significar que agora ele vinha para o Egito para libertar o povo, não mais de uma escravidão física, mas libertar o povo agora de dentro para fora, libertar o coração das pessoas, libertar o ânimo das pessoas, libertar a alma das pessoas. É o novo Moisés. Ele atravessa o Mar Vermelho, como Moisés atravessou, e é interessante que os teólogos e os santos padres dizem que na noite da Páscoa, Jesus atravessou um mar de chamas para ir buscar na mansão dos mortos aqueles que eram seus, assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho. E Jesus foi à mansão dos mortos buscar aquilo que era dele. Bom, Jesus é também o novo Davi. Davi é ungido por ordem de Deus. Jesus, o Cristo significa ungido, é o ungido do Pai. Davi é pastor de ovelhas. Jesus é pastor por excelência. Eu sou o bom pastor, não é? O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então, é uma outra imagem do Antigo Testamento que serve para entender o Novo. E Jesus é também o novo Jonas, e ele mesmo diz, como Jonas ficou 3 dias no ventre de uma baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra, até o momento da sua ressurreição. Jesus é também o novo Jó. Jó é a figura do sofrimento, da angústia, da dor,
Porém, Jó é um homem que, diria assim, possui a ciência do sofrimento, a chamada passio scienza. Quer dizer, ele tem a ciência, ele sabe sofrer, ele sabe colher do sofrimento lições, sabe colher do sofrimento algo que possa transfigurar a sua vida. Então, olhamos para todas essas tipologias para ver nelas a figura de Jesus já no Antigo Testamento. E a primeira leitura desse final de semana nos ajuda a entrar nesse universo das tipologias. O maná do Antigo Testamento, Jesus dirá que é uma figura da Eucaristia, nada mais é, dirá o apóstolo Paulo também, uma figura da Eucaristia, do pão vivo descido do céu. E assim por diante. A rocha da qual saiu água no Antigo Testamento, Jesus é a rocha. Ele diz que é feliz quem constrói sua casa sobre a rocha, e a rocha é ele mesmo, né?